Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Judá, de Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Lá no Antigo Testamento, você encontrará, portanto, este texto da Palavra de Deus, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado por tudo quanto já ministraste aos nossos corações, ó Deus, ao longo deste culto. E agora, Pai, pedimos mais uma vez que Tu fales aos nossos corações por meio da Tua bendita palavra, que Tu apliques, ó Deus, as nossas necessidades. É o que Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jabes é uma referência em meio à genealogia. Genealogia é aquela lista extensa, muitas vezes cansativa, que nós encontramos, especialmente no Antigo Testamento, embora nós encontremos também no Novo Testamento, tanto em Mateus quanto em Lucas encontramos genealogias, mas bem menores, não é? E nós gostaria de lembrar aos irmãos, né, que temos aqui, nesses primeiros capítulos do livro de Crônicas, do primeiro livro das Crônicas, portanto, uma referência a muitos pais, a muitas famílias, a muitos clãs, né? No meio dessa genealogia, desse texto que talvez para muitos seja um tanto quanto enfadonho, difícil de ser lido, é possível que muitos irmãos, quando chegam de repente em Números, onde nós encontramos também genealogia, de repente pulam aquela leitura. Quando chegam no início de Crônicas, também pulam essa leitura. Mas aqui no meio dessa genealogia, nós encontramos essa referência a esse moço chamado Jabes. Sabemos que se trata de uma referência preciosíssima. Preciosíssima. No meio desse texto, em que muitos de nós passaria batido, nós encontramos esta referência. Parece que o autor sagrado estava redigindo e de repente, inspirado pelo Espírito Santo, lembra-se de algo a ser dito a respeito desse homem, de algo a mais a ser dito a respeito de Jabes. Não precisaria dizer muito a seu respeito, mas certamente aquilo que falou fez toda a diferença. Bruce Wilkinson, que escreveu um livro sobre esta oração, e eu recomendo aos irmãos a oração de Jabes, ele disse que o texto depois continua como se nada tivesse acontecido. O autor faz um intervalo, faz um parênteses, abre parênteses para poder fazer uma referência diferente a respeito deste homem, e depois continua como se nada tivesse acontecido. É interessante perceber que parece que havia algo especial neste homem que foi capaz de levar o historiador a fazer essa pausa, limpar a garganta e mudar a forma de escrever. Parece que ele está dizendo: espere um pouco, eu tenho algo mais a dizer a respeito de Jabes. Eu tenho algo mais a dizer. Ele está muito acima da média.
Ele estava muito acima da média da sua época. Não há nenhuma outra informação a respeito desse homem chamado Jabes na Bíblia, apenas estas. Que informações eram estas? As coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia. Ele fez uma oração comum de apenas uma frase e tudo acabou excepcionalmente bem. Tudo começou mal, ele fez uma oração e tudo terminou bem. Está claro que o resultado só pode ser atribuído a essa oração. De fato, uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar a sua vida. O problema de Jabes começou com o seu nascimento. No verso 9, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, nos diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Parece que não se tratava das dores que normalmente as mulheres têm na hora do parto. Parece uma referência a um parto difícil, a um parto complicado, que poderia ter custado a vida de Jabes, ou quem sabe a vida da sua própria mãe. Naquela época a medicina era extremamente limitada, os partos eram feitos por parteiras em casas, não nos hospitais que temos hoje. O parto de Jabes, ao que tudo indica, foi muito doloroso, foi muito difícil. Isso fez com que a sua mãe lhe desse o nome de Jabes. Jabes significa pesar, significa dor. Imagine você receber um nome como esse. Imagine você colocar um nome desse no seu filho. Eu nunca conheci alguém com o nome de Dor. Qual é o seu nome? Dor. Esse era o nome de Jabes. Ele carregou essa realidade nas suas costas durante toda a sua vida. Sempre que o seu nome era pronunciado, com certeza ele se lembrava das suas dores, das dores que havia causado a sua mãe na hora do parto, das dores que certamente estava sujeito a enfrentar ao longo da sua vida. Todas as vezes que o seu nome era pronunciado, ele estava sujeito a se lembrar de coisas não boas, não agradáveis. O nome de uma pessoa na cultura de Israel estava ligado ao caráter e servia como um presságio daquilo que a pessoa poderia vir a ser. Uma tradução mais literal poderia ser: ele causa dores, ou ele causará dores. Que nome terrível, que nome difícil. Somente Deus sabe com certeza o que causou a dor daquela mãe angustiada para colocar um nome tão desagradável naquele menino. Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria ter. Imagine passar a infância suportando as brincadeiras dos meninos mais fortes, lembrar diariamente que sua chegada não foi bem-vinda e sentir vergonha de ter um nome esquisito. No entanto, o fardo mais pesado do nome de Jabes era como este nome definia o seu futuro, porque ele poderia servir como um presságio para o seu futuro. Nos tempos bíblicos, no contexto da cultura de Israel, um nome estava sempre ligado ao caráter de uma pessoa. O nome era frequentemente tomado como um desejo ou como uma profecia para o futuro daquela criança. Eu me lembro que eu tive um amigo no seminário que se chamava Enoque Kiavauka. Kiavauka era o seu sobrenome, mas não era o sobrenome da sua família. Ele nasceu na África e quando ele nasceu, seus pais o dedicaram ao Senhor. E Kiavauka, no seu dialeto, significa separado, separado para Deus. E esse rapaz
separado por Deus. Saiu da África, chegou ao Rio de Janeiro, estudou no Seminário do Sul, foi meu colega de turma, contemporâneo, voltou para a África, serviu ao Senhor como pastor no seu país, em Angola, e alguns anos depois, o Senhor o chamou através de um câncer. Mas o seu nome lhe fora dado pelos seus pais, com essa perspectiva, como uma profecia de que aquele menino estava sendo separado por Deus para ser bênção para o mundo, e aquele rapaz foi um instrumento de Deus para levar muitas e muitas pessoas ao encontro de Jesus. Portanto, o nome era algo muito importante. É interessante a gente perceber outros nomes que marcaram a história das pessoas que os receberam. Por exemplo, talvez você se lembre do nome de Jacó. Jacó significa suplantador. Suplantador. E ele sempre procurou suplantar o seu irmão, passar a perna no seu irmão Esaú. Talvez você se lembre de outros não tão famosos como Malom e Quilion, filhos de Elimeleque e Noemi, aquele casal que no momento de fome, de adversidade em Belém, foi morar na terra de Moabe, e seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Ruth, mulher de Malom. Malom significa franzino, Quilion significa debilitado. E esses dois moços morreram ainda bem tenros na idade. Voltando a Jabes, desde o seu nascimento, Jabes não tinha boas perspectivas para a sua vida. Não tinha boas perspectivas. Apesar disso, Jabes descobriu uma saída. Descobriu algo que poderia mudar a sua vida. Ele orou, e a sua oração, tão simples, com 4 pedidos apenas, foi suficiente para que a sua vida fosse transformada, a sua vida fosse mudada. Porque, mais uma vez eu lhes digo, uma oração pode mudar a sua história, uma oração pode escrever novas páginas na sua vida, uma oração pode mudar a sua vida. Com Jabes nós descobrimos que dependemos de Deus. A nossa história depende de Deus, a nossa vida depende de Deus. Jabes descobriu que Deus pode nos ajudar nas nossas fraquezas, e a despeito do nosso nome, a despeito da nossa origem, a despeito das nossas histórias passadas, Deus pode escrever novas histórias na nossa vida se nós orarmos. Se nós simplesmente buscarmos a sua face, como Ele espera que façamos. Quantos aqui de nós poderiam testemunhar daquilo que Deus fez em suas vidas em resposta às suas orações? Como Deus mudou cenários, como Deus mudou famílias, histórias, simplesmente ao atender as orações do seu povo. Orações de pessoas que confiaram em Deus e buscaram a sua face em oração. Doenças que foram curadas, casamentos que foram refeitos, famílias que foram restauradas, filhos que voltaram para casa. Filhos que voltaram para casa. Me lembro do testemunho de um pastor que viveu o drama de ver o seu filho adolescente, seu filho mais velho, adolescente, saindo de casa e enveredando pelo caminho das drogas, enquanto ele pastoreava uma igreja, uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. E ele nos contou isso num retiro de pastores, dizendo que seu filho havia saído de casa e já estava há alguns dias sem voltar para casa. E certo dia ele se ajoelhou na sala da sua casa com a sua esposa e orou a Deus dizendo: Deus, por favor, essa situação está nos esmagando. Essa situação está nos esmagando. Por favor, Deus, intervém nessa história. Intervém na vida do nosso filho. Deus ouviu aquela oração.
Pouco tempo depois, alguns dias depois, o menino voltou para casa e disse: pai, eu quero me recuperar, eu quero me tratar. Hoje esse garoto é um pastor no estado do Paraná. E a igreja desse pai passou a desenvolver um ministério de restauração de dependentes químicos, de pessoas que passaram, que certamente estavam vivendo a mesma história, o mesmo drama que aquele pastor. Quantos filhos voltaram para casa em resposta a orações? Quantos pais se reconciliaram com seus filhos? Uma oração pode mudar a sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar. Jabes, por causa dessa oração, tornou-se simplesmente mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se tornou mais ilustre, mais importante do que os seus irmãos. Ele poderia passar a vida inteira lamentando o nome que recebera ao nascer. Ele poderia passar a vida inteira reclamando com a sua mãe por ter lhe dado um nome terrível como esse. Ele poderia ter também passado a vida inteira reclamando de Deus: Deus, como foi que tu me permitiste nascer desse jeito? Teria sido melhor ter morrido ao nascer do que ter que amargar esse nome pelo resto da minha vida. Poderia ter passado a vida inteira murmurando, reclamando, como tanta gente faz hoje. Mas ele resolveu orar. Porque ele resolveu orar, a sua vida foi diferente. Precisamos voltar a orar, precisamos orar mais, precisamos clamar a Deus, pois Ele pode mudar a nossa história. Creia nisso, amado, e fortaleça a sua fé nesta noite. Fortaleça a sua fé nesta noite. Jabes foi lembrado não pelo que fez, mas pela oração que fez. Pela oração que fez. Pela forma como orou e o que aconteceu depois com a sua vida. Alguém já disse certa vez que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é essa pequena diferença que faz toda a diferença. Jabes não aparece triunfalmente no Antigo Testamento como um Moisés, um Davi, nem tampouco ilumina o livro de Atos como aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa: a pequena diferença de sua vida fez toda a diferença. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, foi mais honrado, mais importante do que os seus irmãos, embora tivesse um nome horrível. Jabes viveu além dos limites normais e esperados para ele, simplesmente porque orou. Quanta coisa poderia ter acontecido diferente na sua vida se você tivesse orado mais e buscado mais a face de Deus e reclamado menos, meu irmão, minha irmã. Quanta coisa poderia ter acontecido diferente na sua história se você tivesse orado mais, se você tivesse buscado mais na presença do Senhor. Quanta coisa poderá acontecer diferente daqui para frente na sua vida, se você se dispuser a orar mais e levar a sério o seu tempo com Deus. Jabes viveu além dos limites, simplesmente porque orou. Eu creio que todos nós desejamos alcançar uma vida mais honrosa diante de Deus, e isso será realidade se levarmos a sério a nossa vida de oração, o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Até onde sabemos, Jabes nasceu na tribo de Judá, tornando-se finalmente um notável líder do seu clã. Mas afinal de contas, o que foi que ele pediu a Deus? Quais foram os pedidos que Jabes fez a Deus e que tornaram a sua vida tão diferente? Primeiro pedido, está aí no verso 4, verso 5. Tomara que me abençoes. A bênção de Deus é tudo
que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Podemos fazer muitas coisas sem a bênção de Deus. Entretanto, há uma diferença tremenda entre fazer alguma coisa com a bênção de Deus e fazer essa mesma coisa sem a bênção de Deus. Você deseja que a bênção de Deus esteja sobre você? Ele quer certamente abençoar você, quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família. Ele tem bênção sem medida para derramar sobre você. Talvez falte apenas pedir. Portanto, diga: Senhor, eu quero a tua bênção mais do que qualquer outra coisa. Talvez você precise dizer a Deus: Deus, tu és a bênção maior da minha vida. Tu és a porção maior da minha herança, mais do que qualquer bênção que eu possa receber. Tu és a bênção maior da minha vida. Senhor, eu quero a tua bênção. Da mesma forma como um pai se sente honrado por ver um filho pedindo a sua bênção, o nosso Pai Celeste se agrada em atender generosamente quando a bênção dele é tudo que você mais quer na vida. Neste caso, a bênção pode funcionar como uma permissão. É como pedir ao pai ou pedir à mãe para fazer alguma coisa, e o pai permite, e o pai então abençoa. Talvez por isso a bênção de Isaac tenha sido tão desejada por Esaú e por Jacó. Eles queriam a bênção do pai. O que dizer, por exemplo, da bênção dos pais quanto ao casamento dos filhos? Casar sem a bênção dos pais é certamente uma tragédia anunciada. Casar sem a bênção dos pais é uma tragédia anunciada. Casar sem a bênção dos pais é um risco tremendo. Isso é certamente pedir não apenas a bênção de Deus, mas a permissão de Deus para aquilo que nós precisamos fazer. Permissão. Quando eu estava estudando essa mensagem, me veio à mente uma experiência que eu tive há alguns anos atrás lá no Rio de Janeiro. Nós estávamos para fazer uma viagem missionária a uma cidade no interior de Minas Gerais, e os irmãos do Ministério de Missões queriam fazer uma viagem de reconhecimento. E era realmente interior de Minas, com uma estrada horrível, uma estrada muito perigosa. E eles então disseram: pastor, nós vamos sair daqui numa sexta-feira no veículo da igreja, que a igreja dispunha naquele momento, e vamos viajar de madrugada, mais 5, 6 horas talvez, até chegar lá, naquela cidade. Vamos passar o sábado em reconhecimento e no domingo a gente volta. Eu falei: olha, eu não aconselho vocês irem de noite, não aconselho vocês viajarem de noite, essa estrada é muito perigosa. É muito perigosa. Não, pastor, não tem problema nenhum e tal, a gente vai devagar, não tem problema. Eu disse: essa estrada é muito perigosa, vocês não devem viajar de noite. E quando eu vi que eu não tinha mais o que dizer, eu apelei para a bênção. Eu disse a eles: vocês podem ir, sem a minha bênção. Aí pouco tempo depois eles vieram e falaram: pastor, a gente já resolveu, tá? Nós vamos dormir na igreja e sair no sábado 5 horas da manhã, mas sem a bênção do Senhor nós não vamos não. Ó, que tu me abençoes, Deus, foi o que Jabes pediu a Deus. Você quer a bênção de Deus mais do que qualquer outra coisa? Você quer a bênção de Deus? Então peça, Ele está disposto a lhe abençoar. Jabes pediu que Deus o abençoasse. Você precisa fazer essa oração hoje. Segundo pedido que ele fez foi: alargues as minhas fronteiras. Deus, que tu alargues as minhas fronteiras. Essa expressão
ela certamente pode ser traduzida, e como tem sido traduzida em outras versões, por aumenta as minhas terras, aumenta o meu território, expande a minha propriedade. Entretanto, como Bruce Wilkinson disse naquele livrinho, trata-se de pedir a Deus que engrandeça a sua vida de modo que você possa causar mais impacto para Ele. Amplia as minhas fronteiras, ó Deus, significa amplia a minha capacidade de influência, amplia a minha capacidade de ir além de onde eu estou hoje. Trata-se de pedir a Deus que engrandeça a sua vida de modo que você possa causar mais impacto no mundo, mais impacto para o reino de Deus. No caso de Jabes, podemos perceber que havia no seu pedido mais do que um simples pedido ou desejo de possuir terras. Ele queria mais influência, mais responsabilidade, mais oportunidade para deixar uma marca para o Deus de Israel. Ó Deus e Rei, peço-te que expandas as minhas oportunidades e o meu impacto de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Jabes está pedindo mais oportunidades de serviço. Ó Deus, alarga as minhas fronteiras. A oração de Jabes é um pedido revolucionário a Deus. É difícil ver alguém dizendo: Deus, dá-me a oportunidade de serviços maiores. A maioria de nós acha que nossas vidas já estão ocupadas demais. Porém, quando você começa a orar pela fé, pedindo uma oportunidade maior de serviço, coisas impressionantes podem acontecer, e não demorará muito a você, e você vai começar a perceber o prazer que Deus tem em atender a esse pedido, e a urgência que Ele tem de fazer grandes coisas em você e através de você. O nosso Deus é especializado em trabalhar através de pessoas comuns que creem num Deus extraordinário, que quer fazer coisas extraordinárias através de nós. O que Ele está esperando de mim, de você, é simplesmente o convite. Quando você começa a implorar a Deus com sinceridade para ter mais responsabilidades que honrem o seu nome, Ele vai colocar essas oportunidades no seu caminho. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Orar por fronteiras alargadas é nada menos do que pedir a Deus milagres, que milagres aconteçam na sua vida. E um milagre é sempre uma intervenção de Deus na nossa história, que provoca algo que não aconteceria normalmente. Foi exatamente isso e nada menos que Jabes pediu a Deus. Ele queria transcender o seu nome e mudar a sua situação. Talvez você possa dizer que não precisa de Deus para pequenas coisas, mas certamente Deus quer abençoar você em todas as coisas, e em coisas que estão muito além da sua capacidade. Ele quer alargar as suas fronteiras lá no seu local de trabalho. Ele quer alargar as suas fronteiras lá na sua família. Ele quer alargar as suas fronteiras nesta sociedade, no meio dos seus amigos, e tornar você uma influência maior para este mundo que precisa tanto de Deus. Então você precisa orar a Deus: Senhor, por favor, alarga as minhas fronteiras. Mas há um terceiro pedido aqui: Deus, que a tua mão esteja sobre mim. Em outras palavras, Jabes estava dizendo: Deus, se tu vais alargar as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim, porque eu dependo de ti. Tendo feito esse pedido ao Senhor, nós damos de cara com a dura realidade que não somos capazes de manter a vida que acabamos de pedir. Talvez as oportunidades de serviço que você pediu pareçam exigir uma pessoa com habilidades muito superiores à sua. Então você precisa pedir: Deus, que a tua mão esteja sobre mim. Depender de Deus é o segredo da vitória. Foi isso que Jabes fez, e foi isso que o tornou mais honrado, mais ilustre do que os seus irmãos. Foi isso que fez com que ele superasse as suas limitações, as suas dores, os seus desafios. Pai, que a tua mão esteja sobre mim. É isso que precisamos clamar a Ele, pedir ao Senhor todos os dias.
Através desse clamor, nós desencadeamos o poder de Deus para realizar a sua vontade e demonstrar a sua glória por meio de todas aquelas aparentes impossibilidades que temos em nós. Assim você chegará à conclusão: foi Deus quem fez isso e não eu. Foi Deus quem realizou isso, foi Deus que me conduziu, foi Deus quem me deu palavras, foi Deus que me ajudou. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque a sua mão está sobre mim. Mas há um quarto pedido: que tu me guardes do mal, que tu me preserves do mal. Porque quando você alarga as suas fronteiras, você está avançando sobre onde? Simplesmente sobre o território do inimigo. E você precisa da proteção de Deus. Jesus nos ensinou a orar assim, na oração do Pai Nosso: livra-me do mal, pois teu é o reino. Livra-me do mal. Jesus orou por nós assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Precisamos pedir a Deus que nos guarde, que nos proteja. Precisamos pedir a Deus que nos livre até mesmo dos perigos do sucesso. Até mesmo dos perigos do sucesso. Isso me faz lembrar de um amigo. Um amigo que tem alcançado muito sucesso na sua vida ministerial. E uma vez, um almoço muito querido, ele virou para mim, para mais um colega que estava almoçando com ele naquele dia, e disse: rapazes, a minha mãe saiu com uma esses dias que vocês não têm como imaginar. O que foi? Ela virou para mim e disse assim: olha, eu já disse a Deus que eu prefiro perder um filho do que vê-lo se perder por causa do sucesso. Eu já disse a Deus isso. Senhor, se tu perceberes que o meu filho vai se perder por causa do sucesso, pode levar para ti, ele estará seguro contigo, porque eu não quero ver o meu filho se perder por causa do sucesso. É só dar uma olhada nos líderes cristãos que caíram em pecado, foram dispensados dos seus ministérios, deixaram tudo para trás, uma enorme quantidade de pessoas abaladas, desiludidas e machucadas. Como alguém já disse, ser abençoado talvez seja o maior de todos os perigos, pois isso tende a anular o nosso senso de dependência de Deus e a colocar a nossa vida no piloto automático. E devo dizer aos irmãos que Deus permite situações novas, inusitadas na nossa vida, não apenas na vida ministerial, mas na vida pessoal, familiar, para que nós continuemos na dependência dEle. De outra forma, colocaríamos a vida no piloto automático. Já sabemos tudo, não temos mais o que aprender, já conseguimos tudo. E Deus permite situações novas, como permitiu esta pandemia, para que nós pudéssemos aprender mais uma vez a depender dEle. Que nós dependemos dEle, disso não temos a menor dúvida. Quanto mais você caminha numa vida cheia de bênçãos sobrenaturais, você precisará do apelo final dessa oração: guarda-me do mal, ó Deus. Você enfrentará mais ataques dirigidos a você e a sua família. Por isso, ore a Deus: Senhor, livra-me do mal, guarda-me do mal. A Bíblia diz que Jabes orou assim: ó Deus, que tu me abençoes, que tu alargues as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim e que tu me guardes do mal. 4 pedidos. E o texto diz, 1 Crônicas 4, verso 10, que Deus atendeu o seu pedido. Por isso ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Deus atendeu o seu pedido.
Através de uma simples e confiante oração, a vida de Jabes mudou. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que através de uma simples e confiante oração, você pode mudar o seu futuro, a sua vida pode ser mudada, o seu futuro pode ser mudado. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ainda hoje Ele atende oração. Na verdade, Deus quer atender a esses pedidos, porque esses são pedidos que Deus gosta de ouvir. Às vezes Deus não nos atende, porque, como disse Tiago, nós pedimos mal, não pedimos aquilo que o Pai gostaria de ouvir, não pedimos aquilo que o Pai gostaria de ouvir dos nossos lábios. Entretanto, não podemos esquecer que existem algumas coisas que podem bloquear as nossas orações. Existem algumas coisas que podem bloquear as nossas orações. Eu queria só citar duas. O pecado. O salmista disse no Salmo 66, se eu tivesse contemplado a iniquidade no meu coração, Deus não me teria ouvido. Se eu tivesse contemplado, se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, Deus não teria me ouvido. Deus não pactua com o pecado. E o pecado bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Bloqueia a nossa comunhão com o Senhor. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Então, se existe o pecado, ele precisa ser confessado, precisa ser abandonado, para que a nossa oração seja ouvida. E ainda, temos algo mais que pode certamente bloquear a nossa oração: relacionamentos mal resolvidos. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro fala aos maridos. Ele diz que os maridos devem viver a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa como parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E esse princípio que nós aprendemos aqui da vida em família, ele se aplica a todos os relacionamentos. Relacionamentos mal resolvidos impedem as nossas orações, dentro de casa e fora de casa, na convivência do lar e fora do ambiente familiar, no ambiente da igreja, no ambiente de trabalho. Veja se existe algo que possa bloquear a sua oração e confesse agora. Se existe algum pecado, arrependa-se agora. Se existe algum relacionamento mal resolvido dentro da sua casa ou fora da sua casa, tome a decisão de resolver o quanto antes, para que as suas orações não sejam impedidas, para que as suas orações não sejam interrompidas, antes passem do teto da sua casa, do teto desse templo, e cheguem ao trono da graça de Deus. Uma oração pode mudar a sua vida. Ó Deus, que Tu me abençoes, que Tu alargues as minhas fronteiras, que a Tua mão esteja sobre mim e livra-me do mal, guarda-me do mal. Essa oração mudou a vida de Jabes e pode mudar a sua vida também, se você a fizer com sinceridade de coração, abandonando qualquer coisa que impeça esta oração de chegar ao coração de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse momento para falarmos com Deus? Talvez você queira orar como Jabes orou. Ó Deus, que Tu me abençoes. Sem a Tua bênção, eu não vou a lugar algum. Sem a Tua bênção, sem a Tua permissão, eu não vou sair de onde eu estou.
Você já pediu a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos? Sobre o seu casamento, ou o seu futuro casamento? Agora peça a Deus: Senhor, alarga as minhas fronteiras, dá-me a oportunidade de influenciar esse mundo com os valores do Teu reino. Faz de mim, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, para influenciar esta sociedade com os valores do Teu reino. Alarga as minhas fronteiras, aumenta as minhas oportunidades de Te servir e de causar um impacto neste mundo, ó Deus. Deus, que a Tua mão esteja sobre mim, porque eu dependo de Ti. Não dependo da minha capacidade, dependo de Ti. Tu farás de fato diferença na minha vida. Deus, por favor, livra-me do mal. Livra os meus pensamentos do mal. Livra a minha família do mal, de toda seta do inferno contra a minha família, contra o meu lar, contra o meu casamento. Que toda obra planejada no inferno seja anulada pelo Teu poder e pela Tua graça, ó Deus. Livra-me do mal, inclusive dos males que eu possa causar a mim mesmo, com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias escolhas, com as minhas próprias decisões. Deus, por favor, livra-me do mal. Deus ouviu a oração de Jabes e quer ouvir a sua oração desta noite. Existe alguma coisa que impeça a Deus de ouvir? Existe algum pecado? Existe algum relacionamento quebrado que precisa ser consertado e restaurado para que a sua oração seja ouvida? Assuma agora diante de Deus, tome agora diante de Deus a decisão, assuma o compromisso de confessar os seus pecados, de abandonar os seus pecados e clamar ao Senhor.